Oi, meu nome é Matheus Fred e hoje o Prep explica o nosso jogo, o Fura-Câmara. E é isso mesmo que vocês ouviram. O ProEP desenvolveu um jogo no final do ano passado e é essa história que eu vou contar hoje pra vocês. Desde a nossa primeira ideia de fazer um jogo lá em 2019 até chegar na versão física e digital dele no final do ano passado. Inclusive, fiquem até o final do vídeo que eu tenho um convite muito legal pra fazer pra vocês. Então, desde 2019, quando a gente fazia um trabalho junto com a Elecamp lá no Parlamento Jovem de Campinas, a gente já tinha um contato com esse tipo de material. Nós utilizávamos jogos desenvolvidos pelo Fast Food da Política para criar atividades junto desses jovens vereadores. Inclusive, guardem esse nome do Fast Food da Política, que eles vão ser bem importantes para a nossa história. Desde essa época, o Prep já tinha vontade de fazer um jogo próprio, e a nossa ideia naquela época era fazer um jogo de linha do tempo que utilizasse marcos históricos da cidade de Campinas. Com essa ideia e vontade, a gente entrou em contato com as meninas do Fast Food da Política para aprender com elas como elas fazem todo esse processo. O Fast Food da Política é uma organização da sociedade civil criada e administrada por mulheres, focada na democratização da educação política através de jogos. Elas são incríveis e o trabalho delas começou principalmente levando os jogos que elas criavam para atos e manifestações onde elas convidavam as pessoas para jogar e depois debater a política nacional. Os jogos que elas criam vão desde jogos que debatem o processo eleitoral no Brasil até a importância da participação feminina dentro desses processos. Inclusive, procurem o trabalho delas, é muito legal. Elas disponibilizam os jogos físicos dela para download e depois impressão, e também os jogos digitais estão disponíveis na plataforma que o nosso jogo está. Procurem, é muito legal. E a partir dessas oficinas que nós tivemos com elas, sobre transformar a política em jogos que representem seus elementos, nós do ProEP, mais especificamente do GT de Jogos, começamos a elaborar aquilo que viria a ser o Fura-Câmara. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas como que a gente transforma a política em jogos que vão ser ao mesmo tempo didáticos e divertidos? Bom, esse é o processo de gamificação, e eu vou tentar explicar um pouco mais sobre ele usando o nosso jogo. Bom, e esse é o Fura-Câmara, pelo menos é o tabuleiro dele. E aqui a gente pode ver que o jogo continua a ser um jogo de linha do tempo, cooperativo, porém a temática mudou. O que vai entrar nessa linha do tempo não são mais os marcos históricos da cidade de Campinas, e sim projetos de leis elaborados entre 1987 e 2020 que abordassem a temática das minorias políticas, entre elas as mulheres, os negros, a comunidade LGBT, os idosos, as pessoas com deficiências e os indígenas. E por que a gente fez todas essas mudanças? O motivo delas está diretamente ligado àquele processo de gamificação, mais especificamente a 3 elementos deles, que são as regras visíveis e invisíveis, os valores e as mecânicas narrativas. E com todas essas mudanças, nós gostaríamos de colocar em evidência alguns valores que nosso jogo gostaria de transmitir. Entre eles, a importância da equidade, a importância da participação política diversa nesses espaços e como ela se dá ao longo da história, certo? Por isso que é um jogo de linha do tempo. E é isso. E agora vai ser aquela frase que a gente sempre fala quando a gente está jogando algum jogo de tabuleiro. Acho que vai ficar mais fácil jogando. Então vamos jogar. Bom, esse é o Fura-Câmara. Vamos começar a jogar, mas antes vamos ver o nosso manual. Começando pela narrativa que a gente criou para o jogo. Vamos lá. Ontem à noite, o município de Campinas foi atingido por um furacão. Muitos lugares da cidade ficaram devastados, mas o local que mais sofreu danos foi a biblioteca da Câmara Municipal. Sua missão, enquanto jovem vereador, é ajudar os funcionários públicos a reorganizar projetos de leis e decretos que se misturaram durante a passagem do furacão. Boa sorte, jovem vereador. Está uma bagunça lá dentro. Vamos começar a jogar então. Como eu disse anteriormente, o Fura-Câmara é um jogo cooperativo. É possível jogar competitivamente e essa forma de jogo está explicada no nosso manual. Porém, nós queríamos que a versão principal do jogo fosse cooperativa para que essa regra traduzisse um dos nossos valores, que seria a importância desse trabalho coletivo e como, dessa forma, em que todos vão se ajudando, o processo de atingir o objetivo é muito mais fácil. Resumindo, no Fura-Câmara, os jogadores jogam contra o tabuleiro. No nosso caso, contra o furacão. Vamos começar a jogar de fato agora. Como a gente começa? Bom, primeiro a gente joga em 5 pessoas, separamos as 7 cartas e a gente vira o nosso marco referencial. O marco referencial vai ser aquela carta que vai começar a nossa linha do tempo. É a partir dela que a gente vai organizar o restante da linha. Vamos virar a carta. Pronto, uma carta de 2000, que vai ao centro. Agora vamos pensar. Essa carta aqui. Placa de identificação à porta dos estabelecimentos comerciais com o nome da rua e número. Eu debato com meus amigos, acho que ela existe, mas eu acho que ela é de depois de 2000. Vamos ver. Erramos, né?
ela é de 98. Então a gente rearranja ela na linha do tempo no local certo e o furacão avança uma casa. A gente pega uma nova carta, coloca aqui. Próxima rodada. Essa aqui. Cadastro Municipal para registro de violência contra crianças e adolescentes. Eu acho que ela está entre essas duas. Então eu posso deslocar para cá o 2000 e colocá-la aqui. Errei. Tanto a data, mas o principal erro foi que ela é uma carta não aprovada. A gente pode ver isso como? Pela cor dela e pelo não aprovado aqui embaixo. As cartas não aprovadas devem ser colocadas nesse espaço aqui, certo? Perfeito. Então se você acha que é uma carta não aprovada, você coloca direto aqui, senão conta como um erro. Como foi um erro, o furacão avança uma casa, nós pegamos uma nova carta. Como as cartas são? As cartas têm o ano aqui em cima, o número do projeto de lei, a ementa, o autor e a situação aprovada, no caso, e o número da lei. Aqui em cima ainda tem um número de referência. O que é esse número de referência? Bom, nós temos um segundo manual, que é o manual de referência. Nele a gente colocou um glossário com uma explicação de alguns termos, como por exemplo o que é um PLO, né, que é o projeto de lei ordinária, o que é um PLC, que é o projeto de lei complementar. Além disso, a gente colocou também a explicação sobre algumas palavras e siglas que estavam nas nossas cartas, como por exemplo HIV, que a gente achou interessante explicar, e assim por diante. Além disso, aqui a gente pode ver também esse texto sobre as cartas. As cartas aprovadas têm uma explicação mais detalhada sobre a ementa e as não aprovadas têm uma explicação melhor sobre o motivo que ela não foi aprovada, certo? Então é isso. Temos dois manuais e é importante a gente checar sempre esse de referência para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo no nosso jogo. Como a gente ganha no Furacâmara? A gente ganha no momento que a gente usar todas as nossas cartas aqui de baixo. Como a gente perde? No momento que o Furacão atingir a casa número 7. Aí você está perguntando, mas aqui tem muito mais carta do que caberia na linha do tempo. Bom, no momento que a gente preenche a linha do tempo, a gente organiza as cartas dentro do arquivo. Por exemplo, aqui esse arquivo aqui vai de 2001 a 2004, e esse aqui vai de 97 a 2000. Então, por exemplo, essa carta aqui de 2000 vem para cá. E essa de 98 para cá também. Bom, e a última carta que a gente colocou na linha do tempo, antes dela ser preenchida, por exemplo, aqui foi a última carta que a gente colocou, ela vira o nosso novo marco referencial, certo? Perfeito. Então a gente fechou já a nossa explicação sobre o jogo. Bom, vocês ficaram com vontade de jogar? Então eu tenho uma ótima notícia para vocês. Na próxima segunda-feira, dia 26, às 5h30 da tarde, nós vamos fazer uma live que vai fazer parte do calendário da Calorada do iFish. A live vai ser para o lançamento do nosso jogo e ela vai ser transmitida pelos canais do iFish, no YouTube e no Facebook. Nela nós vamos ter algumas convidadas para falar sobre jogos e política e nós vamos jogar com elas e com vocês. Sim, a jogatina vai ser aberta e vai estar acontecendo uma mesa principal, transmitida na live, e outras mesas simultaneamente. Então tem muitas vagas. Para vocês se inscreverem nessas vagas, basta vocês acessarem o link do nosso formulário, que vai estar na descrição do vídeo e também na nossa bio do Instagram. Além disso, ao longo dessa semana vai ter uma programação especial acontecendo nas nossas redes, toda voltada para a jogatina e para o nosso jogo. Então, fiquem atentos e eu espero vocês lá.